Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Em Ezequiel 37, Deus se apresenta ao profeta, lhe dando uma visão, no meio de um vale de ossos secos, e pergunta: acaso pode ter vida esses ossos? O profeta responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: profetiza, e assim por diante. E no fim do dessa revelação do Espírito Santo, ele fala que esses ossos são um povo de Israel, o seu povo, que já tinha perecido a esperança, se sentiam sepultados, mortos, e semelhantemente é assim que se sente uma pessoa que está no estado gravíssimo da depressão. Nós estamos nesses episódios, nesse ensinamento, essa orientação de saúde mental, e falamos nesse exato momento sobre o extremo da depressão, aonde o estado é gravíssimo de uma pessoa. É tão grave o estado de uma pessoa com depressão que se torna um risco de vida para ela e até mesmo para pessoas. Você já viu casos de pessoas que chegou a matar outras pessoas em colégios. Nos Estados Unidos tem muito disso. A condição chega a afetar todas as áreas da vida. Ela se torna uma pessoa debilitada. Tanto a emoção, a vida social, o seu psicólogo também está ali, sua cabeça está ali doente, afeta tudo. E alguns dos sintomas que pode estar presente em depressão em estado gravíssimo, são algumas delas, tá? Intensa tristeza e desesperança. A pessoa pode sentir uma tristeza profunda, um desespero enorme, que não diminui com o tempo. Isolamento da pessoa é o extremo, ela não quer ver ninguém, se tranca dentro do quarto, ela se isola das pessoas, se afasta das suas atividades, perde a vontade de comer, ou só quer saber de comer. O pensamento de suicídio é constante. O comportamento destrutivo também é constante, ou seja, tem pessoas que o estado de depressão é tão grave, a tristeza é tão profunda dentro dela, que ela pensa em tirar a própria vida e às vezes quer tirar a vida de outras pessoas, quer destruir a vida de outras pessoas. Ela contagia as outras pessoas com a depressão. A dificuldade extrema de realizar atividades, a gente olha nos olhos da pessoa e consegue enxergar a tristeza,
ela se tranca, se isola, se fecha. E uma pessoa no estado gravíssimo, às vezes tem visões, delírios. E é fundamental uma pessoa que está nessa forma, ela buscar ajuda espiritual. Um certo tempo, eu já vi muitos, na verdade, estou recordando aqui, vi muitos casos até mesmo de pastores tirarem a própria vida. Teve um recentemente, esqueci o nome dele. Ele tirou a sua própria vida. Ele tirou a própria vida mesmo conhecendo a palavra. Aí você pergunta assim, mas um pastor, justamente, quando a pessoa ela dá lugar à depressão, o Espírito Santo não consegue mais ter força dentro dela, leva qualquer um à morte. Leva a qualquer um a total ruína. Seja ele grande homem de Deus, mulher de Deus. A palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E quando diz que está de pé, ou cuidar para que não caia, não é simplesmente em relação ao pecado, ao adultério, à prostituição, ao roubo, aos vícios, mas principalmente ao espiritual. A principal queda acontece, o início da queda, melhor dizendo, é dentro da pessoa. Já expliquei para você que o coração é pensamento, sentimento e desejo. Então o pensamento vem sobre a mente da pessoa, pensamento. O sentimento vai nascendo dentro dela e o desejo. No caso da depressão, vem aquela opressão, vem aquele pensamento de suicídio, e esse pensamento vai sendo alimentado dentro dela, se torna um desejo, e a maioria executa, se torna um sentimento e um desejo que ela executa. Teve uma certa ocasião, eu até debati com um amigo meu, não sei se ele está ouvindo esse podcast, eu tenho encaminhado para ele também. E eu recordei dele num estado assim, quase grave, de depressão. Ele não conseguiu superar certas perdas da vida e estava envolvido com droga. Eu lembro muito bem disso. E ele já conhecia a palavra. Estava num estado de decadência espiritual. Envolvido com droga, em certa ocasião eu fui com ele para São Paulo. Eu recordo muito bem, cheguei lá e ele estava ali. Assim que eu cheguei, a gente já foi lá buscar o que ele queria usar. Graças a Deus eu nunca gostei dessas coisas. Não vou negar que eu experimentei, mas experimentei sim. O negócio era bebida. E esse homem de Deus, que graças a Deus se ergueu, casou, está feliz, ele só pensava em pensamento de suicídio. Eu só pensava em pensamento de destruição. E cada vez mais se afundando no pó, na cocaína. Eu vou abrir qualquer dia desse aí um espaço e vou convidar ele para contar o testemunho dele. Que eu estou com um propósito no meu coração. Nossas mensagens são de segunda a sexta, na parte da manhã. Eu vou abrir a exceção ao sábado, estou pensando em convidar amigos, homens de Deus, mulheres de Deus, para debater a mensagem comigo, a palavra. E esse homem de Deus estava nesse estágio. Ele não estava mais num estágio moderado, controlado. Já estava se afundando já.
Estava em um estado gravíssimo, que constantemente eu, junto com o irmão dele, tentava acalmá-lo, tentava ajudá-lo, porque ele perdeu tudo mesmo. Ele perdeu assim de um extremo que hoje eu fico feliz em vê-lo restaurado. Mas recordo eu que aqui mesmo em Goiânia, ele me ligava de madrugada, angustiado, amargurado, sofrendo com depressão. E queria matar, queria destruir a própria vida. E sempre ali com a droga, sempre ali oprimido. Passava a noite todinha acordado usando droga. E no dia seguinte dormia quase o dia todo. Ele tentou se erguer por ele mesmo. Tentou, não conseguia, caía de novo. Eu tentava, até que o Espírito Santo o fortaleceu, o renovou. Ele não queria casar, não queria mais fazer a obra de Deus. Não queria mais se entregar na verdade, que ele sentia a saudade do altar. Mas não se entregava de verdade. Passou-se um tempo, o Espírito Santo fez um trabalho na vida dele maravilhoso e restituiu a ele a família. Ele foi declarado pelos médicos que não podia ter filho, teve um filho, uma filha na verdade, casou com a mulher de Deus, está no altar servindo a Deus e a gente vê um semblante diferente. Mas aquela fase ruim foi um proveito que Satanás teve para poder levar ele à morte, que era o propósito do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele foi restaurado. Hoje eu fico muito feliz, eu converso com ele ainda hoje. Não tenho como amigo, mas como um irmão que não é de criação, de sangue. Mas fico orgulhoso pelo que Deus fez na vida dele, na família dele. Mas o estado dele era um estado de destruição, de ruína. Percebia isso. Alguns, quando não dão lugar ao Espírito Santo, que foi o caso do outro pastor que tirou a própria vida, Satanás consegue ceifar a vida. E não tem salvação para aqueles que tiram a sua própria vida. Está escrito que os suicidas não herdarão o reino dos céus. E isso tudo acontece porque talvez essa pessoa uma vez foi cheio do Espírito Santo, mas a chama do Espírito Santo veio se apagar na vida dele, na vida dela. E Satanás conseguiu ter espaço no coração dessa pessoa. E leva a essa situação de tirar a própria vida. Eu não posso falar sobre esse estado de chegar ao extremo do extremo, porque Deus, como contei no episódio passado, Ele me restaurou antes. Eu tive um encontro com Deus. Eu consegui me erguer do pó também. Eu consegui me erguer. O Espírito Santo se fez presente na minha vida e me libertou. Me deu a oportunidade da salvação, do reino de Deus, da glória dele, da presença dele. Mas a pessoa que está no estado gravíssimo da depressão, só um milagre. Eu estou sendo sincero com você. É um milagre. É um milagre espiritual a cura desse estado da depressão. A depressão em si já é uma bênção receber a libertação dela. Mas um milagre, uma pessoa num pior estado se erguer novamente. É só o Espírito Santo. Mas não que seja impossível, porque essa mensagem aqui do Vale dos Ossos Secos, essa mensagem aqui, ela fala muito forte, justamente para as pessoas que estão deprimidas.
Se você puder meditar depois, medita. E ele diz aqui bem claro: porém em vós o meu espírito. Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela recebe a presença de Deus, não existe mais angústia que permanece, que prevalece na vida dela. A alegria, a paz. O que o ser humano deve buscar mais do que todas as coisas não é uma cura, não é uma libertação para um familiar, uma porta aberta, não, mas é o novo nascimento. É o batismo com o Espírito Santo. Porque uma vez você tendo um encontro com Deus, você consegue ter o controle da ansiedade, o controle da depressão. Você se liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero falar mais sobre a cura da depressão nesse próximo episódio, que nós estamos nesse propósito do tratamento da saúde mental, o tratamento do novo coração, o tratamento de uma nova vida. Mas eu quero que você desperte. É como eu estava hoje, meu irmão estava comentando comigo, que ele está ouvindo as mensagens, e ele falou bem assim: poxa, é verdade, né? A gente não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento naquela época, porque ele via que realmente precisava de ajuda. E ontem, comentando com a minha esposa, que ela estava ouvindo também um podcast, ela me perguntou: por que será que você teve depressão? Sempre tem um início. Foi convivência, aconteceu alguma coisa na família, e eu conversando com ela sobre a situação da época. Nada é por acaso. Se você tem percebido esse sentimento talvez no seu filho, ou na sua filha, no seu esposo, ou na sua esposa, não ignore. Eu sei que as pessoas hoje estão, aprisionados às redes sociais, aprisionados a um celular, um aparelho, e esquecem de perceber o que está na sua volta. E é importante você perceber, é importante você cuidar da sua saúde mental e da saúde mental do seu familiar. É importante você cuidar, é importante você deixar o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Eu quero dar continuidade no próximo episódio sobre a cura da depressão, falar sobre a depressão ainda, não enfatizar muito mais a explicação sobre a doença, a depressão, mas sim como obter a cura dela. Como obter a cura dela, porque nós vamos dar continuidade a esses capítulos sobre saúde mental. Eu vou orar por você agora e eu quero que você não perca nenhum e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez a orar, a interceder, a pedir por essa pessoa que me escuta, que me ouve. Pai, visita essa pessoa agora. Visita e dá libertação, a cura. Eu não sei qual o estado dessa pessoa em questão da depressão, mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha curar, venha libertar, Senhor. Venha trazer a Tua presença no coração desta pessoa. O Espírito Santo cuida. Se faça presente na alma dessa pessoa, que talvez se sente dentro de um sepulcro. Já perdeu esperança, perdeu tudo, perdeu as forças. Então faça aquilo que ninguém pode fazer por ela. Em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.